Oi, pessoal, boa noite. Estamos novamente aqui juntos para mais uma live. Hoje nosso bate-papo vai ser com a Fernanda e o Fernando, do Seja Você a Diferença. Esse bate-papo foi assim uma coisa surpreendente, muitas pessoas dando feedbacks bons, gostando muito do que a gente tem trazido, e eu falo sempre que essa é a intenção, agregar a vida de vocês, trazer conteúdos que agreguem a vocês. E como o Espaço Aroma de Flor, nós temos, né, muitos parceiros, professores, contatos, então a intenção é que vocês todos se beneficiem disso, tá? Então, hoje é o nosso nono encontro, né, a nona live, e por enquanto eu ainda não tenho outras marcadas, estou em contato com pessoas e tendo pessoas interessantes eu vou marcar novas. Então, por hora, hoje é o nosso último encontro. Então, já vi que Fernanda e Fernandão entraram, então eu vou convidá-los aqui para isso, guardando eles aceitarem, para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Olá, Oiê, Oi, tudo bom? tudo bem, e vocês? por Tudo cá tudo ótimo, quer ótimo. dizer, tudo ótimo, né? Dentro do cenário atual, né? Que podemos estar assim, enfim. Pois é. E aí, a intenção, né, eu estou fazendo esses bate-papos com pessoas diferentes, com áreas e pontos de vista diferentes, para a gente poder ir nessa intenção, né, de trazer para as pessoas visões diferentes, conhecimentos diferentes, pontos de vista diferentes. Então, Fernanda e Fernando. Fernanda é psicóloga, Fernando terapeuta, trabalham com muitas técnicas em comum, mas algumas que são individuais, né? Que cada um exerce e o outro não exerce. Então, dentro do trabalho de vocês, que também é bem amplo, qual a visão, né, desse cenário atual, desse momento que a gente está vivendo, desse processo coletivo que é único, que a gente nunca passou por isso, estamos passando, e como que vocês estão lidando e dando dicas, né, aos pacientes de vocês, às pessoas que vocês acompanham, como que está sendo isso para vocês? A gente até conversou, Dani, justamente pelo que você falou, né? Como a gente trabalha com várias abordagens, então a gente tem vários olhares perante essa situação toda, né? Mas como a gente resolveu focar na PNL, que foi o que você propôs, né? E aí eu e o Fê, a gente estava até conversando hoje, porque a PNL ela tem alguns pressupostos, né? E dá para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo através desses pressupostos, né? E dentro desses pressupostos, para como as pessoas reagem a partir disso e até para trazer para quem que está assistindo aqui a live um olhar se a pessoa está com medo, entender os que não estão com medo e o contrário também verdadeiro. Porque dentro das nossas abordagens, nós poderíamos olhar disso de uma forma bem diferente. Vamos lá, falando de... Por falar em abordagens, né, e olhar diferente, quando você conversou com a Beth, né, aquele olhar que ela tem diante dessas coisas, né, com as questões do psyche e tal, é bastante a forma como a gente também enxerga, né? Não é por acaso que nós Sim. estamos passando por isso. E assim, de verdade, eu botei a PNL, mas vocês estejam super à vontade para falar do que quiserem. Não, não, Sim, eu botei só porque se eu fosse pôr todas não cabia, entendeu? Mas isso aí vocês estão livres aqui, a gente é um bate-papo, e o que vocês puderem trazer para agregar é muito bem-vindo, seja da área que for, tá? a gente começa pela PNL e aí a gente vai, eu sei que o assunto vai fluir e aí a gente vai, Tu- enfim, tu- trazendo tu- outras coisas. Tudo vai depender da repórter. Ah, bom, gente, boa noite, primeiro de tudo, né? A gente fica muito feliz com o convite da Dani. É sempre muito bom estar em contato com ela e poder conversar assim, né? Já que a gente mora em São Paulo e no Rio, né? E a gente não consegue se ver. Na programação neurolinguística, para passar este momento, né, tem três pressupostos da PNL que são bem interessantes. Um deles é mapa não é território.
Ou seja, quando nós falamos de mapa não é território, se nós pedimos para 10 pessoas, se estivessem aí com você, para desenhar a sua sala, esse mapa, esse desenho sairia igual dessas 10 pessoas? Muito, muito, muito provavelmente, em 99,9% dos casos, sairia diferente, porque cada um tem um olhar diferente. Então, quando nós pegamos um mapa de uma região, de um local, esse mapa vai ser de acordo com o olhar da pessoa que fez. Com as percepções, né? Então, ele nunca vai representar o território, que é o que também está acontecendo, né? Então, cada pessoa tem uma visão diferente deste momento que nós estamos passando, uma visão diferente do vírus, se é perigoso, não é perigoso. E, infelizmente, como aconteceu muito ano passado no cenário político, amizades estão acabando, familiares estão brigando, e o importante de trazer, gente, respeitem o mapa do outro, assim como você deseja que o seu mapa seja respeitado. Se a gente pega, né, esse pressuposto literalmente, o mapa ele é só uma interpretação do território, né? E cada um de nós tem um mapa mental das coisas. Esse mapa ele é criado a partir das nossas experiências, das nossas crenças, das coisas aprendidas, né? Então, somos, sei lá, 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas com mapas mentais diferentes. Então, o que a gente está vendo dos clientes? Não sei, Dani, aí você fala também de como está sendo aí, né? Dos clientes, dos pacientes. Justamente discussões em família de como um acha que o outro deve se portar diante da situação, né? Então, pelo meu mapa, eu acho que é melhor sair na rua de máscara, sei lá, né? Mas o meu familiar acha que não, que as máscaras elas precisam ser usadas pelas pessoas que realmente precisam, né? Porque as máscaras estão acabando, enfim. E aí a gente pode entrar numa discussão infinita a partir disso, né? Então a gente traz, acho que até esse pressuposto puxa o outro, que é a flexibilidade. Né? O segundo pressuposto, a flexibilidade, ela é a ferramenta que influencia em qualquer sistema. E a gente entra naquela coisa da persistência e da teimosia, né? Porque a teimosia é você ficar insistindo sempre de um jeito, batendo a cara no muro, e a persistência é você buscar caminhos diferentes. Para chegar naquele mesmo objetivo. E a flexibilidade, né? É isso, quando você se adapta à situação e começa a olhar por outros pontos de vista, começa a olhar o que você pode aprender com a situação, você consegue melhores resultados, melhores respostas. Tem um ditado chinês que eu gosto muito, chinês, né? A gente tá falando de corona. Mole é a língua e fica, duro são os dentes e cai. Então, quando eu estou muito firme, muito rígido, eu tenho uma chance muito grande de não aguentar, não sustentar. E se eu sou flexível, eu consigo me adaptar e continuar seguindo em frente. Aqui a gente pode trazer, dentro desse conceito que o Fê falou, as verdades absolutas, né? E que eu acho que é o que prejudica a gente de ter uma adaptabilidade, uma maleabilidade dentro do olhar, dentro das situações. Porque se a minha visão, se o meu mapa, eu penso ele como uma verdade absoluta, eu tô fechado para todo o resto que entra, né? Então eu não absorvo nada, porque eu simplesmente crio muros, né? E eu acho que algo que foi tirado da gente, Dani, há muito, muito, muito tempo, é a filosofia. E a filosofia, eu acho que é a matéria mais flexível do mundo, porque ela nos faz questionar todas as coisas que estão acontecendo. E as perguntas, elas mudam o mundo. E as perguntas, elas trazem, boas perguntas trazem ótimas respostas. E muitas vezes é o que não acontece nesse momento. As pessoas se questionarem, fazerem boas perguntas. Porque se a gente olha, nossa, por que está acontecendo isso agora? Mas por que comigo? Mas não estão olhando para o meu medo, para a minha dor. E por aí vai. Inclusive, nessa questão da flexibilidade, nós fomos fazer uma visita para os meus pais e o respeito com a minha mãe, que ela preferiu conversar de longe e não tocar, e meu pai, para ele, sem problema nenhum. Antes disso, né? O ir até lá já foi respeitando a vontade deles, né? Então, a gente falou, olha, a gente está aqui, a gente quer estar presente, como vocês estão se sentindo a respeito, né? E aí a mãe dele falou assim, eu gostaria muito que vocês viessem.
Então tá bom, então a gente vai, né? De novo, né? Dentro do mapa deles, o que era o ideal para eles, porque a gente também tá falando de uma coisa de isolamento e tal, que a gente sabe que para os idosos, apesar da gente precisar ter os cuidados necessários, né? O isolamento não é bom, né? Porque eles se sentem muito sozinhos já por si só, né? Então, a gente deixou a critério deles. E aí, a gente foi, tomou todos os devidos cuidados, né? Nada de abraços e beijos, não sei o quê, mas a gente estava lá. Mas por quê? Porque eles quiseram assim, né? E o último pressuposto que nós ficamos de trazer aqui para falar de uma parte mais teórica é: todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, quando o outro está brigando com a gente nesse meio, ele está com uma intenção positiva por trás, que seja proteger a gente, que seja proteger o planeta, porque como foi colocado isso para a gente, muitas pessoas estão mesmo numa intenção de salvar o mundo, de salvar os familiares que gostam. Então, dentro de todo o cenário que a gente está vivendo, se a gente olhar para esses 3 pressupostos, respeitar o mapa do outro, entender que o comportamento do outro tem uma intenção positiva e conseguir flexibilizar, a gente vai conseguir se adequar a este momento e ter relações mais saudáveis. A intenção positiva, ela vem porque está todo mundo atendendo às suas necessidades, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito na comunicação não violenta, né? Então, todo comportamento, ele existe porque ele vem de uma necessidade. Só que nós somos, muitas vezes, leigos em relação às nossas próprias necessidades. A gente tem uma emoção, a gente tem um comportamento, mas a gente não sabe muito bem por que aquilo acontece daquela forma, né, Dani? Que é a coisa do autoconhecimento, que é a coisa da autoconsciência. Então, quando eu estou brigando com alguém por algum motivo, qual é a minha necessidade que não está sendo vista ou não está sendo atendida, que eu preciso expressar aquele comportamento daquela forma? E aí a gente é todo mundo igual, porque as necessidades humanas são as mesmas, né? A gente pode ter estratégias de atender essas necessidades, estratégias diferentes. Mas a necessidade que está pulsando e pedindo aquele movimento, ela é a mesma, né? Se eu sinto, por exemplo, uma necessidade de proteção, você já sentiu isso, Fê já sentiu isso. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a live já sentiram isso, uma necessidade de proteção. Como a gente manifesta, as estratégias que a gente tem para atender essa necessidade são diferentes. E aí também vem as coisas a partir do mapa, que vem a partir das crenças e dos aprendizados, né? Ufa, falamos bastante. Acho que tá querendo que você fale, Dani. Muito interessante isso que vocês estão falando. O que o Fernando disse, eu gostei muito desse pontuar essa questão. Estamos sem filosofia e eu acho que essa falta de questionamento, essa falta de perguntas, eu vejo muitas pessoas decretando verdades, né? Eu sei que é a verdade de cada um, isso tudo que vocês estão dizendo, né? Então eu vou defender, ao meu ponto de vista, o meu mapa, né? O que vocês estão dizendo, só que eu também estou vendo as pessoas extremamente agressivas. A gente sabe que isso também é um fruto do medo, né? Eu vejo todo mundo falando de medo, mas eu vejo que uma consequência direta disso é a agressividade. Tá todo mundo assim meio... vai falar com qualquer pessoa, as pessoas sem querer te atacam. Você vê nitidamente que sem querer elas estão... E aí a gente fica naquele negócio assim meio em suspenso. Mas é muito claro que isso, que o Fernando falou, é muito interessante. A gente precisa, sim, de perguntas, né? De filosofia, de questionamentos, para que haja esse entendimento. Porque se a gente for avaliar 7 bilhões de pessoas no mundo, nós vamos ter 7 bilhões de verdades diferentes. Porque cada um tem a sua verdade, ela é verdade para aquela pessoa, ela tem que ser respeitada, mas são 7 bilhões diferentes, né? Exato. Né? É isso, são as 7 bilhões de mapas diferentes, né? Com tudo que suporta, né? Tudo que dá suporte para aquela estrutura mental, para aquele olhar, né? De experiências diferentes, que é a questão do calçar os sapatos, né? São caminhos diferentes, vidas diferentes, jornadas diferentes, com histórias diferentes, né? Se a gente pegar também no âmbito que a gente trabalha também, que é a questão da ancestralidade, do transgeracional, né? Tem as histórias das famílias, né? As histórias de quem passou fome, as histórias de quem teve que sair do território, né? De quem correu perigo, de quem foi abandonado, de quem ficou... Gente, tem tantas coisas sendo acessadas nesse momento através dessa
experiência. Isso a gente não volta, não precisa não voltar nem um século atrás, 80 anos, em alguns casos 60 anos atrás, a gente já acessa essas memórias, que a última guerra propriamente dita, tá? Mundial terminou em 45, ou seja, nós temos aí 75 anos, mas se a gente pensar o que a guerra deixou como legado nos primeiros anos de cidades destruídas, pessoas passando fome, por isso a Europa acaba sofrendo um pouco mais e até mesmo numa questão de acessar os maiores medos. Porque muitas dessas pessoas que vieram a falecer ou que são do grupo de risco, quando a gente fala da Itália, ou elas viveram a guerra propriamente dita, ou elas são filhos gerados na guerra. Então, nesse pós-guerra, então já traz na memória, até mesmo na criação, todo esse pânico. E se a gente, continuando por esse caminho, se a gente pegar o que aconteceu em 2009 com o H1N1, não é muito diferente. A diferença se chama tecnologia, se chama WhatsApp, que fez as coisas proliferarem. Aí essas pessoas que viveram esses grandes medos, elas entram no modo de sobrevivência que acaba afetando muito. Que é aquilo que você estava falando, Dani, né? Da agressividade, porque se a gente for por um ponto de vista mais biológico, nós somos seres biológicos antes de sermos psicológicos. Então, se a gente está ameaçado, né? Se a nossa vida está ameaçada, a vida dos que a gente ama, né? Que seria do bando, né? Ou se a gente está correndo risco de passar fome, de não ter o que comer, né? De não ter trabalho, enfim, tudo isso que está sendo gerado, eu vou entrar no meu primeiro, ali no reptiliano, eu vou estar no meu instinto de sobrevivência. Luta e fuga. Luta ou fuga, né? E as pessoas estão lutando. Né? Tem tanta coisa sendo acionada aí. Oi? Tem tanta coisa sendo acionada nesse momento, né? Sim, e essa luta e fuga entra nessa, né? Porque o animal também, quando ele está acuado demais, ele acaba atacando, é um instinto, né, de sobrevivência. Exato. Então, é isso mesmo, as pessoas instintivamente defendendo, às vezes é só o seu ponto de vista, mas ela defende com uma veracidade que não justifica. Então, isso que você está dizendo também, isso pode ser uma coisa realmente celular, né? Uma memória celular mesmo nesse processo. E que, para o psicológico, como é que fica isso? Totalmente inconsciente? Se a gente fosse fazer do biológico para o psicológico, como é que funciona isso? Quando a gente entra nesse sistema de luta ou fuga, nessa coisa que é arcaica, né? Nessa coisa biológica, a parte do córtex pré-frontal, ela é desligada. Então, a gente não pensa, a gente não reflete, a gente não desenvolve, a gente não argumenta, nada. Porque essa parte que veio depois, que, né, foi sendo, que evoluiu depois, ela é desligada porque você precisa de toda a sua energia para lutar ou fugir, ou congelar, né? Você tem luta, fuga ou congelamento. Então, acabou, né? Você não tem raciocínio, você não tá pensando no outro, você não tá pensando se aquilo tá machucando, você não tá pensando se o outro tem a verdade, nada, não tem. Realmente desliga, né? A gente entra num sistema de alarme, de urgência. E aí acontecem essas coisas que a gente tá vendo, que até a gente vem conversando, porque as nossas famílias têm uma visão bastante diferente do que a gente tem e tal, e a gente não tem entrado em combate, entendeu? A gente tem só ouvido, acolhido, e quando tem que conversar para poder desabafar, a gente desabafa um com o outro, né? Ou com os nossos amigos que são, né, que são terapeutas, que são pessoas que trabalham com a saúde integrativa, né? Essa coisa toda. E é onde a gente pode, porque a gente precisa acolher mesmo. Eu não preciso, eu sei com consciência, quando eu tô, né, quando eu tô aqui no meu córtex funcionando, eu sei com consciência de que aquilo não vai me levar a lugar nenhum, porque eu não preciso defender uma verdade nesse momento. Nesse momento a gente tem que se preocupar em estar equilibrado, em estar são, para poder passar por esse momento da melhor forma, até para poder ajudar, né, nós todos, né, que trabalhamos com saúde, com o espírito, corpo, mente e tudo mais, a gente tem que estar bem equilibrado para poder ajudar as pessoas que estão precisando, né? Então, o melhor é você conversar consigo mesmo. É só o ponto de vista dele, é só o ponto de vista dele e tá tudo bem, né?
O problema também é quando o ponto de vista do outro levanta as minhas questões, né? Aí entra, aí sim tá preparado o ambiente. Aí tá formado o negócio. Muito bom. E dentro disso, o que que vocês têm trazido de orientação para as pessoas? Como lidar com isso? Acolhe, mas e essas coisas que levantam dentro de si? Você falou da comunicação não violenta, que é muito legal também. Como auxiliar nesse momento quem está vivendo isso? Porque às vezes também tem pessoas que vivem isso dentro de casa, né? E aí dentro de casa você não tem opção. Você tudo bem, eu vou acolher o outro pensa completamente diferente de mim, eu acolho o outro, mas às vezes eu também vou ficar oprimida. Sim, E aí, sim. como que você pode lidar de uma forma melhor dentro disso, né? Olha, Dani, eu acho assim, falando de uma forma preventiva primeiro, para depois a gente falar da questão do combate em si, porque vai acontecer, e a gente está presenciando isso com os pacientes, com os alunos e tal, né? As brigas dentro de casa, porque essa coisa do confinamento, todo mundo dentro de casa 24 horas por dia, não era assim, né? Não funcionava assim. De repente, isso tudo é muito novo, né? São vários mapas ali coexistindo, né? Então é complicado, mas assim, preventivamente, o que eu tenho pedido para as pessoas que conseguem fazer, porque tem muita gente que está com tanto medo, com tanta angústia, que também não consegue fazer e que também está tudo bem. A gente também tem que acolher as nossas limitações, né? Ter uma rotina que possa te deixar um pouco mais centrado. Então, assim, realmente, coisas práticas, né? Manter uma rotina, ter horário para acordar, né? Para você regular o seu sistema de noite, né? Não ficar dormindo até, então eu não tô podendo, vou acordar meio-dia, porque isso vai deixando a gente desregulado, né? No sistema, desregulado. Então, meditar. Eu tô falando para as pessoas, meditem. Não sei meditar, não tem problema. Tem 1 trilhão de aplicativos de YouTube com meditação guiada. Para um pouco, né? Eu tenho indicado respiração consciente, então para um pouco, percebe a sua respiração, para você perceber o que você está sentindo, né? Medita um pouco para poder justamente desligar um pouco aqui a parte que fica muito ativada e você poder ter uma neutralidade, né? Um estado de mais serenidade, apesar de tudo isso, né? Outra coisa, assim, que eu acho essencial, é uma opinião, assim, pessoal aqui, mas acho que você vai concordar com a gente, é parar de ficar assistindo televisão, ouvindo rádio, e dando bola para todos os grupos de WhatsApp que mandam 1 milhão de informações. A gente tem uma das nossas mestras, ela fala uma coisa que é muito verdadeira. O excesso de informação mata a informação, né? Então, a gente acaba ficando confuso, a gente não sabe em quem acreditar, a gente fica contando, nossa, tantos mortos, tantos mortos, tantos mortos, e isso vai acionando o nosso sistema de luta ou fuga, isso vai liberando cortisol, adrenalina, e isso, em um grande período de tempo, é prejudicial para o sistema imunológico, a gente vai ficando enfraquecido mentalmente e fisicamente, né? Então, assim, se você não quer ficar sem notícias, escolha um canal, né? Um veículo. Acesse aquilo 1 vez por dia, 2 no máximo. E o resto, desliga, sabe? Silencia os grupos de WhatsApp, né? Para de ficar ouvindo um monte de coisas. Escolha as pessoas que você quer seguir nesse momento. Eu acho que isso é essencial para a gente poder ficar como observador e não tomado pela situação? Ontem, eu acho que foi ontem, a gente ouviu um termo que um amigo dela postou que eu gostei muito, que ele chamou o que nós estamos passando de infodemia, tá? De informação, né? Um médico, amigo meu. Então, já que a nossa proposta foi trazer mais essa coisa da neurolinguística, então trazendo um pouco dos estudos que a neurolinguística fez em relação a recebermos informação, tem no livro do Anthony Robbins, tá? O Desperte Seu Gigante Interior, ele conta uma passagem onde num jogo de beisebol, 3 pessoas entraram no ambulatório passando mal. Eles fizeram a anamnese e eles viram que o que eles tinham em comum era beber o refrigerante das máquinas. Então eles anunciaram, não bebam mais refrigerante que pode estar contaminado. Anunciaram para o estádio todo.
instantaneamente, 90% do estádio começou a passar mal. Olha só. Aí eles foram fazer o exame. O que eles constataram? Que não tinha nada nos refrigerantes. E eles informaram. Em menos de 30 minutos as pessoas tinham se recuperado. Perceba o poder da sugestão. Essa outra coisa que eu vou trazer está no livro do Napoleão Hill, ali do Triunfo. Tá? Século XVI, XVII, na época da guilhotina na França. Eles decidiram fazer um experimento. Uma pessoa já tinha sido condenada à guilhotina, então eles trocaram a guilhotina de ferro por uma guilhotina de madeira que não teria corte nenhum. E eles prepararam um líquido viscoso a 37 graus para imitar o sangue. Encapuzaram o cidadão, colocaram na guilhotina, soltaram. A hora que fez o barulho, eles soltaram o líquido no pescoço da pessoa. Em 7 minutos, essa pessoa morreu. Aí até o que eles chegam à conclusão, ninguém nunca teve o pescoço cortado. Ele achou que o pescoço dele tinha sido cortado. Então, em 7 minutos, ele faleceu. E por último, que eu gosto também de trazer, estudos de guerra que foram feitos por vários países, de colocar a pessoa numa sala escura, começar a colocar pânico, 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 aí pegam uma pena, passam na perna da pessoa e falam, tem uma tarântula venenosíssima, toma cuidado, porque se ela te picar, a picada dela mata de 3 a 6 segundos. Aí pegavam uma agulha, picavam uma pessoa. De 3 a 6 segundos essa pessoa falecia. Então, por isso que quando a gente fala, não fique assistindo a televisão, porque é uma infodemia que pode te contaminar por sugestão, que é o princípio da hipnose, né? A gente tá falando do poder da sugestão. As pessoas, todos nós, somos muito sugestionáveis, né? O que a minha mente acredita como verdade, a mente é muito poderosa, né, Dani? A gente tem de consciente 5%, subconsciente 95%, né? Esses 95%, eles estão captando absolutamente tudo, né? O Fê que sabe mais os valores numéricos. O consciente capta quantos... De 1.200 estímulos por segundo, mais ou menos, que nós recebemos, nós processamos 7, ou mais ou menos 2, né? Então, de 5 a 9 estímulos a gente processa no consciente. De 1.200 que a gente recebe por segundo. Então, a mente subconsciente, ela tá ali trabalhando o tempo todo sem descanso, né? E se ela capta aquela informação, aquilo te atinge emocionalmente, né? Te gera uma emoção forte, que é o princípio dos traumas, né? E aí você entende aquilo como verdade, pronto, sua mente acreditou que aquilo é verdade, aquilo vai reverberar em você como verdade, que é isso que eu estava falando, né? Desses experimentos todos que foram feitos com o poder da sugestão. A gente sabe, a PNL fala muito sobre o poder da palavra, né? A palavra, bom, a gente sabe, tem frequência e tudo mais, né? Mas ela vai gerando os pensamentos vão gerando comportamentos, e isso vai se retroalimentando, né? Então, realmente, bom, voltando, meditação, né? Filtrar as notícias, realmente se focar em não ficar em contato com notícias o tempo todo, porque isso faz um mal danado, né? Gera mais medo, e aí a gente entra em pânico, não é mais medo, é pânico, né? E também buscar todos os dias fazer algo que te faça bem, né? Então, assim, eu sei que dentro do cenário que a gente tá mais restrito nas coisas, mas assim, que foi? Tô só tirando. Leia o livro que você gosta, né? Ah, não tô conseguindo ler. Assiste um vídeo com um conteúdo construtivo, porque tem uma coisa que também tá se falando, Dani, que assim, que as pessoas que trabalham com coaching e tal estão falando, né, de ficar produtivo, né, nessa quarentena. A gente não está falando de ficar produtivo, a gente está falando de ser construtivo, de transformar esse momento em coisas que possam ser boas para você, apesar de tudo, né? Então, não é você acordar, meditar, fazer exercício, e aí estudar e assistir uma aula e responder os e-mails, e entrar não é isso, né? Mas assim, na medida do possível, tornar esses momentos de um pouco mais de leveza. Então, assim, tô com cabeça para ler um livro, vou ler um livro que fazia muito tempo que eu queria ler e não estava lendo. Ah, tem um curso que está pendente, hoje eu tô conseguindo estudar? Beleza, então vou estudar.
putz, não tô com cabeça para nada disso, vou assistir uma série. Liga a TV só para assistir série, tá, gente? Filme. Assista uma série. Não. Outra coisa muito importante, entre em contato com as pessoas que você ama, né? Esteja em contato com elas, mesmo que virtualmente. Converse com elas, né? Faz bem a gente falar, só que falem de assuntos que não sejam esse assunto, né? Tudo bem, você pode perguntar, oi, tá tudo bem com você? Tá tudo bom, beleza, então, vamos falar de outras coisas, né? Porque senão a gente acaba entrando na mesma questão da informação, daí não adianta, né? Então eu falo isso, nutra os seus dias com alimentos bons, alimentos para a mente, para o corpo e para a alma, né? Eu acho que essas são dicas preventivas de você estar um pouco mais centrado e equilibrado para lidar com essa coisa de estar com pessoas que têm ideias e pensamentos e crenças tão diferentes. Na hora do combate, é assim. Às vezes a gente não vai conseguir evitar e a gente vai falar e aí vai magoar e aí, enfim, depois a gente vai ter que lidar, né? Mas pensando num cenário melhor, se você percebe, né? Se você tem uma consciência do que acontece dentro de você maior e você percebe que aquilo está sendo ativado, né? Fale assim, a gente pode conversar daqui a pouquinho, que eu tô precisando de um tempo para mim, né? Vai pro banheiro, se for o único local exclusivo da casa, né? E assim, tome um banho, né? Deixa a água cair na cabeça, vai acalmando, vai usando a respiração, né? Faça algumas respirações mais profundas. Procure não estar nesse atrito a hora que tá assim no auge da raiva, né? No auge da frustração, porque senão vai vir com violência e aí a gente vai ter que lidar depois com outras coisas que também fazem mal, com culpa, peso na consciência, né? Ai, agora como é que eu faço para ir lá e resgatar isso? É possível? É possível, né? Então a comunicação não violenta, ela traz muito isso. Se você conseguir, antes de tudo ser disparado de uma forma Difícil. Muito forte, né? Perceber. Aquela pessoa tem uma necessidade, né? Ela tá, através daquilo que ela tá te dizendo, ou daquele comportamento que ela tá tendo, nosso gato tá tentando derrubar o celular aqui. Ela tá te contando um pouco sobre algo que tá vivo dentro dela, né? Se você puder parar e falar assim, ok, ela só tá defendendo, né? Ela tá tentando... como é que fala? Fugiu a palavra. Tentando atender uma necessidade dela. E eu tô aqui com as minhas necessidades. Então, olhe para suas necessidades e vê naquele momento o que eu preciso nesse momento, né? E aí, se for mesmo bater na tecla da sua ideia, não, você quer que o outro entenda que esse é o seu jeito de pensar, tudo bem. Escolhas e consequências. Quando a gente faz as escolhas, a gente também está escolhendo as consequências. Ou não, eu não preciso argumentar sobre isso agora, eu prefiro conversar daqui a pouco. Ai, você me dá um tempo, eu não tô legal, né? E vai ficar um pouco sozinho e tal, porque a gente também tem que respeitar, como você falou, o que está acontecendo dentro da gente, né? É olhar para o outro, mas eu preciso olhar para mim também. Né? Ó, tem uma galera aqui comentando, né? O Ti falando naquela hora que eu olhei para você, que eu tô pagando pau para você. Tá certo, Ti. Temos aqui a Mafa dizendo que ela vê o noticiário uma vez por dia só. Eu acho que são seguidores da Dani. Dani, você quer ir vendo aí as perguntas? Não, aparece todo mundo. Eu vi que não teve nenhuma, foram alguns comentários, mas ainda não teve uma pergunta. O que eu queria é que a gente recapitulasse, então, as 5 dicas que você deu preventivamente. Então, manter a rotina, né? Isso. A coisa da meditação, muito importante isso, porque o que a gente falou antes, né? Esse processo, medos, agressividade, isso tudo é um processo inconsciente instintivo. Quando eu estou na meditação, eu estou desligando essa área, né, do meu cérebro e ativando essa outra área que vai até estimular reflexão, pensamento, filosofia, aquilo lá no início que a gente falou. Então, a meditação auxilia nesse ponto, né? Isso. A olhar para si, a deixar que os sentimentos, que a gente possa olhar para os sentimentos de forma tranquila. E depois você falou menos mídia, né? Menos conteúdo, essa coisa de excesso de informação, que tem todo esse processo que a gente está sendo... A gente não percebe, mas vai sendo envolvido nesse processo inconsciente, né? Porque imagina, se eu recebo 1.200 informações, capto 1.200 informações, se o meu consciente só fica com 7,
é muita coisa que vai para o meu inconsciente, né? Exato. Então, pode-se realmente a gente fazer um filtro muito forte do que está entrando, né? Exato. Aí depois você falou fazer algo de bom, né? Algo que te faça bem todos os dias. E o último item que não ficou muito claro para mim. Qual era o quinto item? O quinto item foi da parte do combate. Esses 4 anteriores eu falei do preventivo. Tem mais uma coisa do preventivo, Dani, mas que assim, que, de novo, respeitando a cada dia, porque o nosso melhor a cada dia é diferente. Vai ter noites que eu não vou conseguir dormir direito. Eu tenho tido insônia, né? Então, no dia seguinte eu não vou estar tão legal. Enfim, é fazer um pouco de atividade física. Um pouco. Colocar o corpo em movimento, né? Pode ser um alongamento que seja, né? Um funcional, um pilates, um yoga, um pular corda, um brincar com o cachorro dentro de casa, né? Porque aqui a gente tem um grande, né? É assim, coisas que coloquem a sua energia do corpo, porque a gente sabe, né? A gente é uma coisa só. Então, o corpo também precisa fazer essa energia circular, né? Então, fica aí mais um ponto que eu não tinha falado, que também é importante. Ah, mas eu preciso fazer todo dia? Não. Faça quando você estiver disposto para. Mas tente, como é que fala? Mesmo naqueles dias que você fala assim, putz, me faria tão bem agora movimentar um pouco o corpo, mas eu não tô muito afim, aí dá uma forçadinha. Porque a gente tende a ir ficando no comodismo. Oh, Né? Ficando que deu uma cortadinha na internet. Ficando no que A é gente... cômodo, ficando no comodismo. Né? A gente vai sim, ficando no confortável. Ah, mas tá tão bom ficar no sofá. Gente, mas faz bem, sabe? Ajuda a arejar a mente também o exercício, a movimentar o corpo, né? Então, são essas dicas. E depois eu fui para a parte da hora, que isso tudo é preventivo. Quanto mais vocês conseguirem fazer isso, menos acionados vocês vão ficar na hora dos atritos, né? Mas os atritos vão acontecer. Não adianta a gente falar assim, ah, ótimo, né? O mundo cor-de-rosa. Não, não é. Não é. Né? Então, tem dias que você vai estar mais irritado, tem dias que você vai estar mais chateado, e aí o outro vai acionar mais coisas em você, pede pausa, olha, não tô legal, preciso de um tempo, né? E sai, ou compra aquilo sabendo que aquela discussão, né? Aquele embate vai ter consequências, e aí depois você vai ter que lidar com as consequências. Sim, verdade. E uma coisa legal que você falou também, agora que o foi pessoal... fala pra gente. Peraí, esperar a Dani voltar. Oi? Temos realmente que fazer movimentos, ajuda nessa rotina entediante. Você sabe, Dani, que isso a gente... Bom, tudo isso que a gente está falando, a gente está fazendo, né? De novo, respeitando que tem dias que a gente não quer fazer nada. A gente continua trabalhando, a gente está atendendo online e alguns clientes ainda estão indo presencialmente, né? Então, a gente ainda está trabalhando, mas a gente está ficando muito, muito, muito em casa. Então, a gente está tentando manter essa rotina que eu estou falando para vocês. Então, a gente acionou grupos para fazer meditações ao mesmo tempo. Então, a gente acorda, passa a meditação, todo mundo vai vibrar no mesmo momento para a gente elevar essa frequência, essa energia. Isso faz com que a gente tenha um compromisso de acordar todos os dias às 7h30, né? Ajuda a gente na nossa rotina. A gente estava tentando fazer nosso yoga sozinho, né? Nossa atividade, a gente percebeu que a gente estava mais não fazendo do que fazendo. O que a gente fez? Acionou uma pessoa que está dando alguns treinamentos online e agora, né, 4 dias por semana ela tá ali cobrando a gente, então a gente está fazendo. A gente precisa saber aonde estão as nossas limitações, as nossas forças, as nossas fraquezas, né? Porque assim a gente pede a gente pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, né? A gente pede ajuda e tá tudo bem. Isso aí, isso é muito importante. E uma coisa que você falou lá atrás também, dessa coisa de que tem gente que tem uma cobrança de alta produtividade nesse momento, né? E às vezes isso que você também falou de cada dia é um dia. A gente tem dia que não vai levantar disposto, tem dia que você está mais desmotivado, tem dia que você está... E tudo bem, né? Cada dia do seu dia e não se cobrar, né? Porque aí você, hoje eu não consegui produzir tanto. Porque às vezes a pessoa está em casa e ela acha que ela vai ter que, né? Escrever um livro, um filme, ler, nanã, produzir um vídeo e nanã, e aí ela não consegue fazer nem 10% daquilo e fica naquela cobrança, naquela culpa, e isso também não ajuda em nada, né? Frustração. Você sabe, Dani, que uma coisa que ajuda é assim, você, como você falou, respeitando que cada dia é um dia, mas na noite anterior, você colocar, então, essas dicas, por exemplo, né? Amanhã eu quero colocar isso, isso, isso em prática. A gente sempre propõe 3, mas dentro daquela flexibilidade, né?
então eu vou, sei lá, vou fazer uma refeição para mim que seja um pouco mais natural, assim, para ter mais energia, né? Para ficar mais equilibrado. Vou fazer 10 minutinhos ou 5 minutinhos de meditação e vou acionar um amigo meu para a gente conversar, por exemplo, né? Escreve isso à noite. Por quê? Porque daí no dia seguinte, a hora que você acordar, você já está direcionado nisso. Aí, putz, mas eu não tô afim hoje de falar com ninguém. Ok, substitui isso por outra coisa, né? Mas assim os seus dias não ficam largados, né? Onde você fica assim, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Quando você vai ver, chegou no fim da tarde e você não fez nada. E eu não tô falando de produtividade. Tô falando isso, de fazer algo que seja bom para você, algo que você goste, algo que te faça bem, né? E até porque quando a gente fala do que acabou trazendo pra gente muitas vezes um desânimo e de não querer fazer nada, a frequência, e a gente vai entrar em frequência, não tem como, física quântica, né? A frequência do planeta tá muito estranha. Então, outro dia eu comecei uma meditação e foi muito desafiador ficar na meditação sem explicação. De algo que você fala, cara, mas tô descansado, tô bem alimentado, mas a frequência do nosso planeta, ela está diferente. Porque a gente tem muitas pessoas vibrando no medo. Ontem nós estávamos fazendo aula de radiestesia, as aulas estão sendo online, né? E aí começou a batucada para protesto. E vem o mal-estar, porque essas pessoas estão com raiva, batucando, e tudo bem. Tem panelaço aí, Dani? Tá tendo panelaço aí? E assim, muito forte. O que isso realmente vai resolver? Isso não vai resolver. Só que assim, o mapa não é território, a gente tem que se adaptar e se adequar, mas isso traz uma frequência ainda pior. E a gente que busca ficar cada vez mais presente, consciente, a gente fica mais sensível a essas frequências. Então a gente acaba captando, por exemplo, a do panelaço, que já diminui muito essa frequência. É verdade. Tenho ouvido de meditadores profissionais, assim, meditadores experientes, digamos assim, que tem sido bastante difícil fazer a meditação nos dias atuais. E aí o que a gente está percebendo é que melhora depois de uma prática, né? Então, se você faz uma yoga, uma prática assim, para depois você conseguir um processo melhor de meditação, porque ir direto para a meditação, todo mundo comentando, eu também estou percebendo que está sendo realmente mais difícil. Falaram que já tem panelaço neste momento aí, onde que ela está. Você falou a gente estava falando da frequência baixa por conta do medo, e ela falou aí também por conta das pessoas que estão tristes, com entes queridos doentes ou que tenham falecido, e é verdade. Então, se a gente pensar na maior parte das pessoas, a frequência está densa. Então, se a gente puder, dentro de casa, de novo, ressignificar ressignificar também é uma coisa da PNL, né? Você transformar, né, e dar um outro significado. Se você puder ressignificar o ficar em casa, né, ao invés de sentir isso como, eu estou preso, né, estou numa prisão. Não, eu estou protegido, né, eu estou em um lugar seguro, né. Se a gente faz essa mudança, esse shiftzinho, aqui dentro, isso já reverbera de um outro jeito. Percebam, faz muita diferença, né. Então, e realmente aproveitar essa oportunidade de estar em casa para se habitar, sabe? Para se sentir, para experienciar. Eu sei que está sendo difícil, teve alguém que falou ali, está sendo angustiante, tá mesmo, né? Então, se a gente puder, a gente não vai negar, tá mesmo, né? Agora, se a gente puder vivenciar isso dentro de casa, na segurança, na proteção, de uma forma um pouco mais leve, ou que a gente consiga, em algum momento do dia, vibrar numa frequência um pouco mais elevada, isso faz muita diferença para você e para as pessoas que estão ao redor também, né? Exatamente. Como é que você mais panelaço? Muitos animais e as crianças também sofrem, sente, né? Sente muito mais, são muito mais sensíveis e sentem muito forte isso e às vezes também não sabe como agir diante disso, né? Sim. E igual a informação, o Marcelinho lá do Arraial da Ajuda, ele contando que lá 5.000 pousadas fechadas. O quanto que isso vai impactar no pós, né? No pós a vida das pessoas. Mas também agora não é hora para a gente ficar vivendo ali no futuro, porque as projeções, elas podem deixar a gente nesse Pior lugar, ainda, nessa né? frequência, né? A gente, como a Dani falou, viver um dia de cada vez. Eu acho que essa é uma das maiores lições que isso traz.
um dia de cada vez, viver no presente, lidar com aquele dia, né? O que que você quer daquele dia para você? Que significado você quer dar para esse dia? E fazer esse dia. E aí no dia seguinte é um outro dia. Isso. Porque as coisas são imprevisíveis. A gente acha que vai ser tudo horrível lá na frente, a parte da economia vai ser difícil. Vai, mas podem surgir soluções também que deixem isso de forma mais amena. A gente não pode garantir que vai ser só ruim, só tragédia, só as coisas negativas. A gente não sabe, mas se eu estiver na densidade, na baixa vibração, na negatividade, no pessimismo, aí certamente é fato que vai ser muito mais difícil, né? E uma coisa que com certeza, né, que é o que está acontecendo, está tirando todos, sem exceção, da zona de inércia, da zona de conforto. Então, vai ser diferente. A única certeza que nós temos é que vai ser diferente. E como você faz, pode ser que seja muito melhor. A gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Muito bem, então, pessoal. Ficam essas orientações para a gente recordar, lembrem, mapa mental, cada pessoa tem a sua forma de pensar, que a gente possa entender isso, entender que aquela pessoa pode não concordar comigo, mas que eu tenho sim o dever de respeitá-la, né? Assim como os outros também deveriam ter o direito, o dever de respeitar. Então eu tenho um mapa mental, outra pessoa tem outro mapa mental, e cada um que possa, né, exercitar isso, o respeito pelo diferente, pela forma de pensar diferente, né? A tolerância, né? A gente está precisando muito agora, nesse momento, exercitar a tolerância, né? Tem uma pessoa que falou, tenho tido muitos pesadelos e não estou conseguindo controlar. Eu entendo. Alguma sugestão? A minha sugestão é essa. Antes de dormir, porque assim, a gente traz muito para a cama o que a gente está vivenciando logo antes de dormir, né? Então, se você tiver tido notícias, conversado, né, tiver pensando sobre esse assunto, é natural que o seu inconsciente vá gerar esses sonhos, né, esses sonhos ruins, esses pesadelos, porque o conteúdo que o seu consciente não está conseguindo absorver, o seu inconsciente vai dar um jeito de te ajudar. É como se ele fosse esvaziar para você, deixar mais leve, né? E aí vem esses conteúdos que são simbólicos, né? Esses pesadelos, essas coisas. Então, o que seria ideal? Fazer um ritualzinho antes de dormir para preparar o sono. A gente chama de higiene do sono, né? Então, por exemplo, o ideal é 1 hora antes, mas se não der 1 hora antes, meia hora antes, tá? Faz o que dá. Então, sei lá, crie um ritual para ir dormir. Então, faça um chazinho, tome um banho. E aí, a hora que você for para a cama, faça uma meditação guiada de relaxamento, né? De redução de estresse, de ansiedade. Tem muitas mesmo, né? Para que você possa colocar na sua cabeça coisas mais leves, né? Desconectar do que aconteceu durante o dia e preparar o seu sistema todo para poder ter um sono mais tranquilo. Eu não estou te dizendo que isso é 100% de certeza que você não vai ter mais pesadelos, mas com certeza vai reduzir muito, né? Esse horário de dormir, o que você carrega para a cama é o que normalmente a mente fica dando um jeito de elaborar, né? Lá no nosso site, Dani, não seja você a diferença.com.br, tem uma aba presentes e meditações guiadas. Então, tem várias meditações que a Fê fez, que você clica lá e dá para fazer na hora antes de dormir. Tem meditações curtas de 7 minutos, tem meditações mais longas. Então, dentro lá do site tem os presentes para as pessoas acessarem aí. E Dani, mais uma coisa que é um recurso também para você passar para as pessoas, eu vou passar para você e depois você passa para eles. A gente sabe que tem estudos sobre frequência de som, né? Os hertz que vibram em frequências que nos ajudam. E no Spotify tem várias seleções de música com... Binaurais? Não, com os hertz. Com a frequência mesmo. Frequência, né? Então, 528 e 432 Hz. São 2 frequências ótimas para a gente usar. Então, aqui em casa, à tarde, a gente está colocando, você deixa no som de fundo, né? Porque isso ajuda o seu sistema a entrar numa coisa de maior tranquilidade. Cada frequência, isso, ela é boa para uma coisa diferente.
8, quais as frequências? Repete. 432 Ah, e 528. 528. tá. Mas tem E tem várias que são boas, tá, Dani? A gente vai te passar. Tá. E repete o site, que tem alguém perguntando qual o site. É www.sejavocêadiferença.com.br. Isso. Perfeito. Então, lá, quem quiser, esse site do Fernando e da Fernanda tem meditações que a Fernanda fez. São meditações guiadas e quem quiser pode entrar lá e se beneficiar dessas meditações para colocar antes de dormir ou em momentos que estiver emocionalmente precisando de uma meditação. Isso. O Fernando vai colocar aí, né? Ele está colocando ali. E esses no Spotify, você acha essa lista? Se não tiver Spotify, não tem problema. No YouTube tem várias frequências vibrando, né? São frequências de som que vibram numa melodia. Não é numa melodia, mas é numa frequência mesmo, gente. Foi confuso pra caramba, mas é uma frequência, tá? Que ajuda a gente. Se vocês colocarem no Google, por exemplo, 528 Hz, vocês vão ver lá quais são os benefícios, né? Cada um deles tem uma explicação e ajuda bastante também. O Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, ele utilizava a frequência dos 432 Hz para os clientes na fase de reparação. Então, já é uma coisa que ele já sacava lá atrás. Gênio! Mais uma informação. Muito bom, gente. Muitas dicas preciosas, muitas orientações. Acho que aqui, quem quiser se beneficiar, tem um prato cheio de coisas boas. Então, fica aí muitas dicas. Eu agradeço muito a vocês dois por esse bate-papo. Querida. Que a gente possa se encontrar pessoalmente, que vocês venham ao Rio. O convite eu já fiz algumas vezes, né? Não vou nem fazer de novo. Para vocês virem ao Rio dar fica a dica. Oi? Hashtag fica a dica. Hashtag indireta para virem ao Rio. Para ministrar os cursos, porque eles têm vários workshops. No site dele também tem todas essas informações. Já os convidei, mas eu sei que assim que puder, que for possível, eles virão ao Rio para fazer tudo isso presencialmente com a gente aqui juntinho. E para a gente te dar um abraço, que eu tô morrendo de saudade de você. Também, tô com saudade de você. A gente fala assim, né, virtualmente, aí dá mais vontade de apertar. Sim, temos que fazer outro retiro daquele também, né? Sim. Posso fazer um convite? Pode. Amanhã, às 10 horas da manhã, no nosso IG aqui do Seja Você a Diferença, nós vamos ter o Café com os Fês e nós vamos falar sobre as necessidades humanas do Tony Robbins e nós vamos trazer, né, nessa temática do porquê que as pessoas estão no desconforto. Então, é uma live de meia hora que a gente faz toda quinta-feira. Então, deixar para o pessoal aí, amanhã, às 10 horas da manhã, Café com os Fês. Ficou mais uma dica. Então, pessoal, para quem quiser, mais uma dica. E muito obrigada para todos os que participaram. Muito obrigada a vocês dois. Foi uma delícia nosso papo. Muito bom ver vocês novamente. Obrigada, Dani. A gente agradece. Também boa noite para todos vocês. Obrigada pela participação de todos. E se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, podem acessar a gente por direct no nosso Instagram, que a gente responde todo mundo, tá? Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Obrigadão. Tchau. Beijo grande. Abençoada para vocês. Tchau. Para todo mundo. Boa noite. Boa noite.